Salve, salve, curso de administração da Faculdade SMG. A nossa disciplina de hoje é gestão estratégica, tá? Um assunto novo aqui, implementação e o controle da estratégia. Eu vou trazer para vocês um assunto bem interessante chamado BSC, que é o Balanced Scorecard. Para que vocês vejam aí alguns outros termos bastante interessantes na nossa área de estratégias, tá valendo? Então, meus amiguinhos, mais uma aula aqui pra gente dar fim a esse primeiro bimestre, né? Estamos chegando à parte final aqui da nossa disciplina nesse primeiro bimestre. Temos mais essa semana e a semana que vem aí a gente já vai entrar na avaliação, né? A partir da outra semana, né? Temos mais uma aula que vai ser a parte 2 dessa aula que eu estou usando hoje para vocês, tá? Nessa aula de gestão estratégica a gente vai falar sobre a implementação e o controle da estratégia. Eu trouxe aqui um método bastante interessante, ele é chamado BSC, que é chamado Balanced Scorecard, tá? Então vocês vão ver aqui tudo que a gente vai utilizar. Olha a nossa capa aqui. Então, olha, a gente vai ver os principais conceitos, a organização orientada para a estratégia, as 4 perspectivas do BSC, o relacionamento entre as dimensões e os mapas estratégicos. Todos esses são os assuntos que nós vamos abordar nessa aula sobre BSC, Balanced Scorecard. Tá beleza? Olha aqui. Alguns termos, né? Algumas nomenclaturas que a gente acaba trazendo para vocês, são nomenclaturas ou termos que são bastante conhecidos na nossa área de administração e na nossa área de gestão. Então eu faço questão de trazer isso aqui para vocês. Se você fizer qualquer abordagem em livros aí, se você quiser fazer qualquer pesquisa em livros, em obras teóricas, aí vocês vão ver muito desse material. E isso aqui é uma coisa que é muito utilizada nas organizações para que você possa verificar o desempenho da organização, né? A palavra performance, ela entra muito forte nessa situação do BSC, né? BSC, se fosse falar em inglês. Vamos brasileirar aqui para a gente não ficar muito com uma linguagem aí da língua inglesa, uma linguagem muito, muito fora do nosso normal, tá bom? Então a palavra performance é uma palavra muito forte no resultado, no feedback desse material. Por quê? Porque a medida que vai ser feita, que a gente vai visualizar no BSC, né, é a performance que a organização tem em relação às suas atividades. Pode ser nas vendas, pode ser inclusive na fabricação, né, principalmente, né, e ela entra muito também, não só na área de marketing, que a gente faz todas essas análises, mas ela entra muito forte também na produção, né, na gestão da produção, na administração da produção, que aí a gente pode fazer uma avaliação da performance da organização nesse sentido, então, tá certo? Então eu vou iniciar com vocês aqui, coloquei uma pequena introdução que veio daquele material que a gente vem desenvolvendo, e aí eu vou falar isso para vocês, tá? Dá uma olhadinha aqui. A implementação e o controle da estratégia, o BSC Balanced Scorecard, tá? Eu faço a introdução dizendo o seguinte: é uma metáfora, tá? Entenda como uma metáfora isso aqui. Se oferecermos a um piloto de avião 2 aeronaves distintas para ele voar, qual delas escolheria? Dá uma olhadinha que são 2 opções aqui. A primeira opção é uma aeronave básica equipado apenas com equipamentos essenciais,
tais como medidores de altitude, velocidade e consumo de combustível. Ou 2. Uma aeronave que lhe fornece informações detalhadas sobre todos os comandos, controle de combustível, localização, a localização precisa em qualquer lugar do mundo, tá? Seu GPS, inclusive, né? A velocidade, a altitude, a rota, previsão do tempo e as turbulências, né? Qual que você escolheria? Olha que pergunta que o autor vem fazendo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele vai te perguntar depois no outro slide assim, né? E aí, qual você optaria? Né? Tá na cara, porque aquele que nos fornece mais informações, que nos traz mais conteúdos, que nos faz entender melhor todo o processo, é o que a gente vai optar. É como se eu estivesse fazendo uma pesquisa de mercado e eu perguntasse uma coisa só em uma pesquisa e eu perguntasse na outra pesquisa um contexto mais generalizado, talvez maior ou talvez mais específico. Então essa segunda pesquisa me trazia resultados melhores, né? Resultados mais palpáveis para que eu pudesse tomar as decisões que são necessárias, então, né, na gestão estratégica. Para eu desenvolver as estratégias, né, para eu cuidar dessas estratégias, desenvolvendo qualquer tipo de material que seja necessário. Tá? Parece um pouco óbvio, né? Então você vai ver aqui no próximo slide como o próprio autor responde na obviedade. Dá uma olhadinha aqui. Olha, a resposta é óbvia, até para quem não é piloto. Acho que vocês também pensaram nisso e eu também estou pensando nesse avião aí todo equipado. No entanto, são muitas as empresas que voam. Olha, voam no sentido figurado, tá, gente? Entendam isso, não é decolar, não. Mas voam arriscadamente utilizando apenas equipamentos básicos, né? Pesquisa de boca a boca apenas pode ser um exemplo disso. A despeito de todos os instrumentos disponíveis para se navegar com mais tranquilidade nesses turbulentos tempos de globalização. O Balanced Scorecard, o BSC, é uma das ferramentas mais relevantes surgidas recentemente no campo de gestão estratégica ou da gestão estratégica. Sua principal função é permitir ao piloto, veja que está vendo várias metáforas aqui, tá? O piloto, o gestor principal, conduzir o seu voo utilizando todo um equipamento de indicadores que lhe possibilite uma visão sistêmica de toda a sua organização. O BSC foi apresentado pela primeira vez por Robert Kaplan e David Norton. Então é a dupla Kaplan e Norton, esses dois sujeitos aí elegantes que está no nosso material aqui do lado direito da nossa tela, tá? Então, através da publicação do artigo The Balanced Scorecard, Measures That Drive Performance, na Harvard Business Review, de janeiro e fevereiro de 1992. A Harvard Business Review, em 1997, em uma de suas edições, apontou o BSC como uma das mais relevantes descobertas do mundo dos negócios dos últimos 75 anos. Veja só o tamanho da descoberta, dá uma olhadinha para mim. São muitas descobertas aí, a gente tem análise SWOT, análise BCG, BSG incluído, são grandes descobertas que vieram para nos auxiliar, principalmente no marketing, principalmente na gestão estratégica. Então isso aqui ele vem para nos auxiliar, para que a gente possa fazer as análises, que são as análises mais indicadas a esse campo de estudo,
né, e trazer resultados interessantes para que a gente possa trabalhar as estratégias, né? Muita coisa envolvida aí, muitos estudos, né? Os caras para Harvard dizer que nos últimos 75 anos isso aqui foi uma das grandes descobertas, é porque a coisa é boa de fato mesmo, né? A coisa é interessante aqui da dupla Kaplan e Norton. A gente vai falar muito dele nessa aula aqui, deles, né? Nessa aula. Vamos ao segundo aqui, olha. Hoje em dia, o BSC está sendo empregado em um número cada vez maior de empresas em todos os lugares do mundo, pois o sucesso do BSC fez com que houvesse uma validação mundial deste processo. Então ele saiu dali dos Estados Unidos e passou a ser usado no mundo inteiro, até porque ele demonstra um resultado muito bacana, muito interessante quando a gente vai tratar de avaliação da performance, ok? Muitas empresas estão adotando o BSC, mas muitas outras já têm resultados para apresentar, pois investiram no BSC já há algum tempo, tais como, olha os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, que interessante. A empresa canadense AT&T, 32% de taxa de crescimento anual no período de 1995 a 1999. Olha que auxílio fantástico que nós tivemos aqui, que nós podemos observar aqui, né, nesse crescimento, na taxa de crescimento anual da AT&T canadense, né? Uma grande empresa. A Mobil Oil Corporation, que é aquela empresa de óleos lubrificantes, né? Inclusive é o óleo que eu uso na minha moto, né? Um dos mais indicados para a linha Yamaha, né? Ela foi eleita a companhia de petróleo mais rentável por 5 anos, no período de 1993 a 1999. Também a UPS, que teve um crescimento de 30% na lucratividade de 2 anos apenas. Vocês imaginam o tamanho disso? Tá? Ter um crescimento de 30% na lucratividade em apenas 2 anos. Agora falando das experiências bem-sucedidas de aplicações do BSC em empresas brasileiras, dentre as quais a Gerdau, ou Gerdau, mas a gente fala como eles pronunciam, a Gerdau, Oxiteno, a Petrobras. A Petrobras, gente, é um exemplo de técnicas de gestão que é utilizada no Brasil. A Petrobras teve um crescimento muito grande nos governos anteriores, né? E o uso de tais técnicas para o desenvolvimento de gestão da Petrobras é muito bom, é fantástico, tá? Vale a pena fazer as pesquisas. O SENAI, que é o Serviço Nacional da Indústria, né, assim como o SENAC, né, o SENAI também é muito bacana, desenvolve um método muito bem feito, né? O Unibanco, que já fez a fusão, né, com outro banco grande, né? Não vou ficar fazendo jabá para os caras aqui, né? O Unibanco estão descritas nos seguintes livros: A Gestão da Estratégia, Experiências e Lições de Empresas Brasileiras, né, do André Coutinho e David Calas, né, que são os organizadores da editora Campos, e o Balanced Scorecard e Gestão Estratégica de Emílio Herrero Filho, da editora Campos também, né? Então esse material estão descritos ali nesses livros, né, mostrando o desenvolvimento dessas empresas brasileiras, inclusive. Tá? Seguindo ainda, quais são os principais conceitos então do BSC? O BSC é um sistema de gestão estratégica, né? A gente já está sabendo disso, de modo balanceado, indicadores financeiros e não financeiros que se relacionam através de relações de causa e efeito. O BSC possibilita administrar a estratégia de uma organização a longo prazo, além de traduzir a missão e a estratégia num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica.
Ele é um modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em objetivos operacionais, que direcionam o comportamento e o desempenho. Então, amiguinhos, olha aqui. Quando a gente fala da relação, né, causa e efeito, que é fantástico, porque você verifica aquilo que foi implantado e o resultado que ele está tendo, né? Então a gente vê causa e efeito. Então ele vem com um score ali e aí ele nos mostra o desempenho, né, que serve de base para um sistema de medição da gestão estratégica. Né? É interessante e é bacana porque você ter um método para conseguir controlar e avaliar a performance da organização é uma coisa fantástica. Né? É simplesmente bacana, porque aí sim eu posso tomar decisões mais acertadas, uma vez que eu tenho conhecimento de tudo isso que está rolando aí nesse campo aí. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, que eu tenho até os livros aqui para mostrar para vocês. Olha lá. O que o BSC possibilita é uma visão sistêmica da organização. Que vem ser uma visão sistêmica, é uma visão que eu tenho de todo o sistema da organização, né? Isso é chamado visão sistêmica, ver o sistema como um todo. E para isso é preciso utilizar de instrumentos de mensuração com uma frequência adequada para verificar como está a saúde, entre aspas, né? Uma metáfora também, da organização. Para apoiar o processo de gestão de uma organização nos tempos atuais, cada vez mais globalizados e competitivos, é fundamental que existam processos que permitam a medição do desempenho, porque o que não é medido não pode ser gerido. O que ele está dizendo aqui, o que eu não posso ver, o que eu não posso controlar ou avaliar ainda, eu não posso administrar, não posso gerir. Então aí eu acabo tendo problemas no meu setor de gestão. Tá? Então, para seus criadores Kaplan e Norton, a foto deles está aí, pode dar uma olhadinha ali. Esses dois sujeitos muito simpáticos, muito capacitados. Coloquei até 3 obras deles aqui, né? Pode ver aqui, então são 3 livros ali que eu coloquei para que vocês possam verificar as obras que eles possuem e talvez até fazer pesquisas, né? Inclusive esse livro verde aqui ele já está em português, né? O outro livrinho pequenininho ali também já em português. Esse de baixo aqui ele está em inglês porque já é a edição americana, né? Então tem uma citação direta aqui de Kaplan e Norton que diz o seguinte: os objetivos e as medidas utilizadas no BSC não se limitam a um conjunto aleatório de medidas de desempenho financeiro e não financeiro, pois deveria de um processo hierárquico, o top-down, norteado pela missão e pela estratégia da unidade de negócios, tá entendendo? Da unidade de negócios. Seguindo ainda, tá? Defendem Kaplan e Norton a necessidade de se monitorar juntamente com resultados econômico-financeiros o desempenho da organização junto ao seu cliente, o desempenho de processos internos e pessoais, processos internos e pessoas, inovações e tecnologias. Para Kaplan e Norton, o somatório de pessoas, tecnologias e inovações, se bem aplicadas aos processos internos das empresas, alavancarão o desempenho esperado no mercado junto aos clientes e trarão à empresa os resultados financeiros esperados. O que eles denominam como criar valor com ativos intangíveis. Eu já vou explicar isso. Eu acho muito bacana esse termo.
Os ativos intangíveis geralmente são levados em considerações pelos critérios de avaliações tradicionais. Podem ser classificados em 3 categorias. Olha ali, ó. Capital humano, as habilidades, talento e conhecimento dos funcionários. O capital da informação, bancos de dados, sistemas de informações, redes e infraestrutura tecnológica. Capital organizacional, que é a cultura, liderança e alinhamento dos funcionários, trabalho em equipe e gestão do conhecimento. Tá certo? Ele tá junto aqui com o mapa estratégico, Balance and Scorecard. Tá bom? Então dá uma olhadinha aqui para mim, olha. Quando ele está falando em monitorar os resultados econômicos e financeiros, né, essa é uma parte talvez mais fácil da gente compreender. Não que seja fácil o processo, né? Mas mais fácil de compreender pelo departamento financeiro, pelo departamento econômico da organização, né? Mas depois ele vem com o desempenho de processos internos e pessoas, inovações, tecnologias, coisa e tal, nesse sentido aqui. Tá? Então ele faz todo uma busca, não sei se eu posso usar esse termo, um ajuntamento, né? Que trarão resultados às empresas, né? E aí eles denominam tudo isso aí como o quê? Exatamente. Criar valor com ativos intangíveis. O que são ativos intangíveis? Aquilo que não é material, não é máquina, né? Até são pessoas, mas nos seus comportamentos e não na figura em si. Né? Mas tudo aquilo de comportamento, tudo aquilo que a gente já viu e já estudou também no que eu posso dizer de psicográfico, né? Naquele comportamento que a gente vê, a gente analisa nas questões do psicográfico, tá certo? Beleza? Então vamos seguir, vamos colocar mais um ali, né? Dá uma olhadinha, ó. Kaplan e Norton ainda propuseram 4 perspectivas para a análise de uma empresa, né? De qualquer empresa, né? Seja finanças, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Tá? Quando ele está dizendo assim que ele propõe 4 perspectivas para a análise. Né? Além dessas aqui, aí ele vai criando subcontroles, né? Qualquer coisa que venha acrescentar, né? E eu quebrar em partes aí cada uma dessas aí, né? O que eu vou estudar do cliente? Comportamento, suas atividades, seu modo de consumo, mais uma porção de outras coisas que estão envolvidas em tudo isso aí, tá bom? Cada uma dessas perspectivas possibilita uma forma diferente de se olhar uma organização. Para cada uma dessas perspectivas são propostos indicadores, objetivos, metas e ações muito bem definidas. Uma pesquisa realizada pela revista Fortune em 1999 revelou que somente 10% das estratégias são implementadas com sucesso. Imagina, é um número muito grande dizer que 90% não se resulta em sucesso. Ele pode ser um insucesso ou ainda pode ser uma coisa muito normalzinha. As principais razões encontradas na época nas falhas de implementação de 90% das estratégias não estavam na formulação em si, mas sim no que podem ser denominadas de 4 barreiras. Veja que o pensamento foi muito bem desenvolvido. O problema foram as barreiras que vieram posteriormente. Tá bom? Então eu digo para vocês assim. Primeira barreira, a barreira da visão. Segunda, da motivação. Terceira, orçamentária. Tá? E depois a cultural. A barreira da visão, somente 5% das pessoas que compõem o nível operacional compreende a estratégia. Veja que é um número muito baixo, né? 5% só que compõem o nível operacional
O pessoal que está no nível lá do chão de fábrica compreende a estratégia. Eles estão trabalhando igual robozinho nas máquinas lá e não estão compreendendo o que está rolando. Falta informação. Faltam os níveis superiores levar informação. Depois, barreira da motivação. Apenas 25% dos executivos possuem incentivos vinculados ao alcance da estratégia. 25% apenas possui esses incentivos vinculados ao alcance da estratégia, o que vai depois virar, né, motivação. Se não tem motivação, tem uma barreira impedindo. A outra barreira é a orçamentária. Aí vem grande, né? A que as outras era pequena na falta, essa aqui vem grande. 60% das empresas não vinculam recursos financeiros a estratégias. Não querem gastar. Eles não pensam em investimento, eles pensam em custo. E tem uns ainda que pensam em despesa, que é pior. Aí você piora tudo. É igual a marketing, né? O pessoal acha que marketing é despesa ou custo, né? Marketing é investimento. E depois, por último, a barreira cultural. Esse é um número grande também. 85% dos gestores gastam menos que 1 hora mês discutindo estratégia. Não está inserido, arraigado dentro da cultura da organização. Tá? Então, o BSC foi concebido com o objetivo de suprimir estas barreiras principalmente, tá, meus amigos? Dá uma olhadinha pro tio aqui, que eu vou falar mais uma coisa aqui antes de eu entrar na organização orientada para a estratégia. A cultura da organização, se ela não for bem desenvolvida também pelas pessoas que estão no comando, ela vai causar problema nos relacionamentos, nas informações e tudo aquilo que a gente vem colocando aqui e que eu acabei de falar aqui no slide anterior, tá? Muito cuidado, porque se o seu comandante tem uma cultura muito tranquila, muita calma, uma cultura de não compartilhar informações, por exemplo, a gente pode ter problemas depois. E temos aqueles que têm uma cultura já mais forte, aqueles que desejam compartilhar informações, que dá os treinamentos, faz com que as pessoas entendam muito bem como funciona todos os processos da organização, né? E aí a gente vai ter resultados bons, porque eu faço com que o chão de fábrica, por exemplo, que é o nível operacional, esteja inteirado, participando e principalmente comprometido com os resultados, né? Aí ele faz o que? Ele vai fazer funcionar, né? Porque possui o entendimento de tudo isso aí, tá? Então vamos lá para mais uma aqui, para a gente já fazer essa metade do nosso material. Vamos lá. Olha, a organização orientada para a estratégia. Medidas fornecem informações indispensáveis, vitais, pois toda a estratégia é construída em cima de princípios que se acredita ser fundamental para a criação de valores para a organização. Eu acabei de falar para vocês a respeito da cultura, tá? E aqui ele vem já corroborando, falando da organização orientada para a estratégia, tá? Que é preciso acreditar, né, que se acredita ser fundamental para a criação de valores para a organização. O acompanhamento dessas medidas indicará se será necessário ou não uma mudança ou até uma revisão da estratégia. Kaplan e Norton defendem que o BSC, eu estou falando muito deles porque eles são os criadores disso aí, tá, gente? Então qualquer obra que vocês peguem, qualquer livro que fale a respeito, né, vai estar citando os autores. Então nada melhor que eu trabalhar com os autores aqui. Não que eu não esteja variando de autores no material de vocês, mas é que eu estou trazendo para vocês o que é a sua fundamental origem, tá? Então Kaplan e Norton, ou Kaplan, né, se for falar no inglês, defende que um BSC bem elaborado é mais que uma coleção de indicadores críticos ou fatores críticos de sucesso. Um BSC devidamente construído deve incorporar um conjunto de relações causa e efeito.
entre várias chaves expressas e indicadores. Ou seja, a sua elaboração deve conter a estratégia da organização. Isso faz com que toda a organização fique orientada para a estratégia, né? Olha aqui para mim. São as situações aqui, principalmente de cultura, faz com que toda a organização fique orientada para a estratégia, mas ele fala de alguns termos ali que são interessantes para a organização como indicadores críticos, né? Variáveis chaves. O que são indicadores críticos? São aqueles indicadores que vão me dar uma relação crítica sobre o que está acontecendo positivamente ou negativamente, ou o que está ocorrendo conforme foi planejado. A maior parte das vezes, quando ocorre como está planejado, é porque está sendo eficiente. E se ele for acima, né, do que foi planejado, ele está sendo eficaz. Se eu tiver as duas situações em eficiência e mais a eficácia, eu passo a ser mais efetivo. Eu passo a trabalhar, a ter a efetividade. Tá bom? Beleza? Vamos tratar agora da segunda parte desse nosso material aqui dentro dessa aula, né? Eu sempre citando Kaplan e Norton, que são os precursores do BSC. É um material muito bacana. Sugiro que vocês se aprofundem um pouco mais nesse material, possam fazer pesquisas. São vários livros do Balanced Scorecard, né, que estão publicados, inclusive no nome desses dois autores aqui. Sugiro que vocês leiam mais a respeito. Alguns sites de internet, eu estive pesquisando para dar uma olhadinha no material hoje, inclusive para tirar umas figuras que eu tenho aqui. Muitos sites tratam do BSC, é assim muito bacana, alguns sem fonte, né? Mas pelo que eu li, a maioria ali não fala bobagem não, tá falando certinho, bonitinho, só esqueceram de colocar a fonte. Eu gosto muito, vocês podem ver que eu estou sempre falando aqui nos autores. Algumas citações eu coloco até o autor, ano e página, porque isso também faz parte, né, do material e eu não posso deixar de utilizar, né? Afinal de contas o material não é meu, eu só estou reproduzindo, né? Um pouquinho do meu conhecimento, mas o material que foi publicado, tá bom? Então eu vou continuar agora e dar uma olhadinha no nosso material aqui. Para Kaplan e Norton, ou Kaplan e Norton, a construção de uma organização focada na estratégia passa por 5 princípios básicos. Princípios estes necessários para que as empresas atinjam resultados extraordinários. Princípios que pressupõem alinhamento e foco de toda a organização no alcance das estratégias. Veja que eles estão falando sempre, né, no alcance dos resultados, né? Já que ele faz uma avaliação de tudo isso aí. Princípios que giram em torno da estratégia. Olha, aqui do lado eu coloquei um quadrinho que eu tirei e acabei encontrando na internet, né? E aqui tem 4 e não 5 princípios, mas já começa a dar uma base para nós aqui, né? O que ele avalia? Olha, financeiro, os processos internos, aí eu posso incluir a fabricação, se for uma indústria, ou se for um serviço, tá? Depois clientes e inovação e crescimento, que está do outro lado, tá? Que aí ele já começa a dar uma base para nós. Seguindo, eu tenho um mapa aqui para mostrar para vocês. E esse mapa mostra certinho aqui como funciona. Olha, esses são os 5 princípios básicos, tá bom? Então olha lá, ó. Mapeando a estratégia com o Balanced Scorecard, o BSC. Então aqui no meio eu tenho a organização orientada para a estratégia. Afinal de contas, o que nós estamos trabalhando e desenvolvendo aqui, né, é a estratégia. E o BSC ele vem para nos auxiliar na consecução desses objetivos, dessas metas, né? E também dessa própria estratégia que a gente está falando. Apesar que
as metas e os objetivos podem estar contidos dentro da estratégia que eu desenvolvi para o mercado nesta situação. Então vamos lá. Primeiro, traduzir a estratégia em termos operacionais. O que é isso aqui? Isso aqui é levar a informação mais precisa, informação mais adequada, tá? Para aqueles que põem a mão na massa, o chão de fábrica ou ainda o nível operacional, possa executar suas tarefas, né, e suas atividades da forma mais precisa possível. Então eu traduzo aquilo que deve ser feito, né, eu traduzo essa estratégia em termos de operação. Tá? Depois, o segundo, alinhar a organização para criar sinergia. A palavra sinergia é muito bacana, né? Porque dá um sentido assim de participação, de junção, de fazer a coisa funcionar com o mesmo pensamento, de fazer a coisa andar muito legal, muito bacana, né? Eu adoro essa palavra sinergia, né? Então alinhar toda a organização para criar essa sinergia. Aí o resultado vem naturalmente quando é dessa forma, né? Vem muito bacana. Terceiro, transformar a estratégia em tarefa cotidiana de todos. Só que se eles não tiverem conhecimento, eles não têm como fazer isso, tá, gente? Então, para transformar essa estratégia numa tarefa cotidiana, a informação precisa ser precisa para todos os níveis, principalmente o operacional. E quarto, transformar a estratégia em um processo contínuo. Veja que uma vem falando em transformar a estratégia em tarefa cotidiana e a outra já fala na estratégia em um processo contínuo. Não parar, fazer a coisa funcionar, a coisa andar. Tá? E a quinta é a liderança executiva para mobilizar a mudança. Agora entra um pouquinho dos cabeças, das pessoas cabeças aqui, para que faça no nível estratégico, que tenha uma funcionabilidade mais precisa, tá bom? Beleza? Então eu sigo aqui com o próximo quadro, né, para eu falar um pouquinho mais de cada uma delas. Dá uma olhadinha, continua olhando aqui que eu não saí dela. Olha, a explicação aqui e deu alguns exemplos que vai tornar melhor para a gente poder entender. Dá uma olhadinha, olha. Traduzir a estratégia. Como que eu traduzo a estratégia? Explicando ou demonstrando a visão, a própria formulação da estratégia, a tradução da estratégia em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Não esqueça que a missão e os valores estão aí também, tá? Talvez não seja na tradução da estratégia propriamente dita, mas é na razão de ser da empresa. Alinhar a organização, né? Alinhando os papéis e identificando sinergias. O corporativo, as unidades de negócio, unidades de serviços e os parceiros externos. Depois, a tarefa de todos. Tá? Consciência estratégica, alinhamento de objetivos das equipes pessoais, alinhamento do sistema de incentivos também. Então, quando transformar a estratégia em tarefa cotidiana e tarefa de todos é a mesma coisa, tá? Só está escrito de uma forma diferente. Depois do processo contínuo, o BSC como parte do processo de planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico nunca para, ele é contínuo. Estratégia orientada na gestão operacional e processo orçamentário, gestão estratégica propriamente dita, gestão integrada das iniciativas, aprendizado estratégico formalizado, sistemas analíticos e de informação. E por último, a liderança executiva, que é a mobilização, a governança e o pensamento estratégico. Veja só, meus amigos, olha, a gente chama atenção para tanta coisa e mesmo eu trabalhando com o BSC, eu verifico dentro das próprias, né, dos seus próprios conteúdos, quanta coisa do planejamento estratégico tem ali dentro. Então, eu sugiro que quando você fizer, tá, o seu planejamento estratégico, que você tenha dentro dele o BSC. E esse BSC tem que estar muito bem alinhado, tá? Muito bem junto, para que você possa desenvolver todas essas ações de forma muito consciente.
não errar, né? Fazer a coisa funcionar legal, porque isso vai alimentando. O planejamento sempre foi um processo cíclico. Ele é um planejamento, organização, direção e controle. Toda aquela base que foi feito e depois que foi feito o controle e a avaliação, ele é realimentado, por isso ele é um processo cíclico. Tá? Então ele está sempre em movimento, nunca para. Então por isso que é importante a gente levar muito em consideração todos esses sentidos aí, tá bom? Vamos lá para a próxima aqui. Uma organização orientada para a estratégia apresenta as seguintes características: estratégia, foco e organização. Ter a estratégia como item da agenda organizacional. Olha aí, ó, a estratégia. Ter a estratégia como item da agenda organizacional. Faz parte integrante e integralmente, se eu puder usar esse termo aí também. O BSC permite que as empresas descrevam e comuniquem a estratégia para toda a empresa de forma clara, com base para a ação. E mais uma vez eu chamo a atenção para vocês a respeito do sistema de comunicação. Não adianta eu dizer que tem estratégia, que foi lindo, planejado, foi bonito, se o chão de fábrica não sabe o que é e não vai colocar em ação depois, né? Aí é problema, amigão, aí é problema, tá? Segundo, o foco. Concentração dos esforços em prol da estratégia, como o alinhamento entre objetivos, indicadores, metas e planos de ação promovidos pelo BSC. Tá? O foco é a estratégia, então, nessa situação, tá? Sempre com foco. E o último, organização. Todas as pessoas mobilizadas por uma atuação estratégica. O BSC permite o alinhamento e entendimento de todos quanto às questões estratégicas da empresa. Desta maneira, é possível gerenciar a estratégia de forma integrada e garantir que todos os esforços da organização estejam direcionados para a estratégia. Então, olha aqui para mim. Então, amiguinhos, essas características, a estratégia, o foco e a organização, tá? Ela vem como uma orientação. Né? Uma organização orientada para a estratégia apresenta essas características, né? Que são as estratégias propriamente dita, que a gente vem trabalhando há tanto tempo, o foco nessa ação, em prol a essa estratégia, foco para a gente poder atingir. Tá? Quando o time de futebol está jogando e eles têm uma meta, e eles querem ganhar a partida, e aí pede muito foco para os jogadores, eles fazem o quê? Eles vão dar a vida para conseguir o resultado. Focado, fazia negócio. E a organização, o quê? A organização não só como uma empresa, mas como um modo organizado. Que é isso que é o significado da palavra organizar. Né? Um modo organizado. Beleza? Certinho? Vamos lá que eu tenho mais um quadro bem interessante para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha ali, ó. Aqui eu vou falar das 4 perspectivas, tá? Do BSC. Eu até citei um pouquinho num quadro anterior ali, né, dando uma razão, mas aqui eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês cada uma delas, tá? Ora, para construir um sistema de mensuração que descreva a estratégia, precisamos de um modelo geral de estratégia. Isso levou Kaplan e Norton a dividirem o BSC em 4 perspectivas, onde para cada uma delas uma pergunta-chave é feita. E o foco e o interessante está em cada pergunta dessa aqui, meus queridos. Vou explicar cada uma já. Olha, o centro de tudo isso aí está a visão e a missão da empresa, né? A razão de ser e aquilo que a gente pode enxergar dentro do mercado, né? A visão que nós temos para o desenvolvimento, tá bom? Então eu vou começar pelo de cima ali, que são as finanças. Para alcançarmos nossa visão, que resultados devemos gerar para nossos acionistas e os demais stakeholders? Veja que a primeira pergunta feita ali é sobre como que devemos gerar para os nossos acionistas e demais, gerar esses resultados para os acionistas e demais stakeholders. Depois, os clientes.
para alcançarmos nossa visão, que valor percebido devemos gerar para os clientes? Olha, essa é uma pergunta interessante, tá? Ó, a visão está dentro do nosso planejamento, aquilo que a gente deseja no mercado. A gente enxerga e está tentando buscar, né? Então, para a gente alcançar ela, qual é o valor percebido que devemos gerar para os clientes? Qual é o valor que os clientes têm que olhar aquilo lá e falar assim, é isso? Olha que pergunta legal. Aprendizagem e inovação. Para alcançarmos nossa visão, que novos conhecimentos, competências e talentos deveremos desenvolver? Conhecimento, competência, talento, né? 3 coisas importantíssimas, né? E novos para a gente poder desenvolver, né? Dentro da aprendizagem e da inovação. E os processos internos, né? Para satisfazermos os acionistas e clientes, em que processos devemos alcançar a excelência operacional, meus amigos? Olha só, são 4 perguntas muito importantes, tá? Pode dar uma olhadinha aqui para mim. Tá? São 4 perguntas que devemos fazer em cada uma, né? Em cada quadro desse aqui, né? Então, eles mesmos dizem que para construir um sistema de mensuração, a gente precisa descrever a estratégia. E aí, dentro desse modelo, criou-se 4 perspectivas, né? Cada uma delas tem uma pergunta-chave: finanças, clientes, aprendizagem e inovação, e os processos internos. Tá? E os processos internos. Tudo isso daí vai criar a chamada perspectivas. E uma das primeiras perspectivas que vem dentro desse quadro que nós vimos aqui são as finanças. Tá? Então, qual é a perspectivas ou a perspectiva financeira? Qual é? Dá uma olhadinha no quadro. Ó. Perspectiva financeira. Para ser bem-sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas, né? Ele faz isso em forma de uma pergunta. Como eu poderia ser bem-sucedido financeiramente para ser visto pelos nossos acionistas? Então, para responder essa pergunta, uma organização utiliza de indicadores financeiros tradicionais, tais como lucratividade, retorno sobre ativos e aumento da receita. Ou de indicadores financeiros modernos, tais como o EVA, que é o Economic Value Added, tá? Ou ROI, Return on Investment, que é o retorno sobre o investimento. Olha, dá uma olhadinha para mim, ó. A gente vê muito em filmes, às vezes, né, aquela sala de reunião cheia de gente e as pessoas lá com quadro escrevendo um negócio lá, mostrando em PowerPoint, às vezes, indicadores, mostrando gráficos, isso tudo que a gente está vendo nos filmes, nas peças, nas novelas ou qualquer uma coisa aí, é isso aqui que a gente está falando, dessas perspectivas aqui. E para isso a gente tem vários modelos, vários gráficos, várias fórmulas que podem demonstrar isso para a gente. Né? Retorno sobre o investimento, ROI, Return on Investment. Né? Isso aí é um deles. Né? O EVA, né? Economic Value Added, também é um outro que pode nos trazer esses tipos de informações, né? Que vai agregar muito valor, que vai nos ajudar na construção de toda essa base aí, de todo esse conteúdo. É muito importante tudo isso aí pra gente e pra organização. Por que eu digo pra gente? Porque nós crescemos muito em fazer e aprender a utilizar todos esses scores. Beleza? Agora vamos ao segundo, que é a perspectiva do cliente. Dá uma olhadinha. Ó. Perspectiva do cliente. O que é importante para o cliente? Uma pergunta. Legal essa pergunta. Quantos de nós já fizemos uma pergunta dessa? Quantos de nós refletimos sobre a importância do cliente e para o cliente? Então, para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?
Falei em forma de resposta, né? Então vou perguntar: para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes? É como você quer ou como deve ser? Cuidado, tá? Precisa analisar muito bem nessa situação aí. As respostas dessas perguntas permitem a identificação de medidas que refletem como é que a empresa deve criar valor para os seus clientes. Obviamente depende de quem são os clientes e do ambiente competitivo em que a empresa se insere e do tipo de produto que a empresa produz e ou ainda do tipo de serviço que ela presta. Kaplan e Norton ressalta que nessa perspectiva é relevante que a empresa saiba quem é o seu segmento-alvo. Seu segmento-alvo de clientes e negócios e dispõe de um conjunto de medidas essenciais para esses segmentos. Os indicadores mais comuns para esta perspectiva são retenção de clientes, captação de clientes, satisfação de clientes, lealdade dos clientes, pontualidade das entregas e fatia de mercado, entre outros, né? Então, olha aqui, a gente pode até, como eu falei em uma outra aula aí, verificar, né, o share. A gente pode verificar nossa participação no mercado, né, o market share. A gente pode verificar por meio de um CRM, talvez, que eu acho muito indicado, inclusive, a gente fazer a gestão do cliente e observar e perceber, controlar e principalmente avaliar, né, toda essa satisfação do cliente, a lealdade que ele tem perante nós, a nossa empresa, né? Como que a empresa está fazendo a captação desses clientes, a retenção que é feita para poder arregimentar mais clientes, inclusive, né? Então inclui aí até a entrega, né? A pontualidade das entregas, o market share, a fatia de mercado, dentre tantos outros aí que a gente trabalha numa visão em cima da perspectiva do cliente, ou do cliente que nós temos, ou do futuro cliente, tá? E depois, na sequência, aí nós já temos também as perspectivas dos processos internos, né? Dá uma olhadinha ali na tela que eu vou explicar, ó. Perspectiva dos processos internos. Para satisfazermos nossos acionistas e clientes, quais processos deverão alcançar a excelência? Nessa perspectiva é dada uma grande ênfase àqueles processos que têm maiores impactos na satisfação dos clientes e nos resultados financeiros. Eu estou criando perspectivas. Kaplan e Norton afirma que na perspectiva dos processos internos são identificados os processos críticos nos quais se busca a excelência, visando atender os objetivos dos clientes e também o financeiro, né? Os objetivos financeiros que a organização tem. Então isso é quando a gente fala das perspectivas dos processos internos, né? Dá uma olhada para mim aqui, ó. Até porque os processos internos são tudo aquilo que a gente faz, que a gente realiza na organização, na parte do microambiente, né? E dentro dessa parte aqui a gente vai fazer vários desenvolvimentos, como os controles e avaliação dos departamentos, a fabricação, né, de produtos, as tecnologias e tudo aquilo que está envolvido no crescimento e desenvolvimento da nossa organização, tá? Então isso aqui nós criamos o quê? As perspectivas de todos os processos internos. Não adianta eu elaborar, eu fazer planejamentos e depois a coisa não funcionar porque as perspectivas foram furadas. Foram furadas porque o método ou ainda a sistemática, né, furou. Certo? Eu quero falar mais uma coisa que eu ia falar antes e acabei passando batido. Eu comecei a brincar desde a semana passada de uma palavra-chave para saber quem está assistindo às aulas, né? Para eu poder visualizar melhor. Então, se você está assistindo a aula, não conta para os amiguinhos, tá? Eu vou passar uma palavra-chave hoje para você. A palavra-chave é planeta, igual o planeta Marte que eu tenho lá, né? Então a palavra-chave é planeta, tá? Você vai colocar lá para eu criar um bônus de nota para você.
Assim a gente vai ficar feliz dos dois lados. Eu que vocês assistiram, eu sei que vocês assistiram, e outro que vocês vão ter um bônus de nota, né, para não ter problemas depois nas avaliações, tá bom? Então, tá? Não esqueçam, planeta. Beleza? Vamos seguindo então, que a gente já tá chegando na parte final do nosso material aqui dessa aula de hoje, tá? Essa aula de hoje também está separada em duas partes. Hoje eu passo uma, semana que vem eu passo a outra. Não vamos ter a dita cuja da revisão, porque não precisa, né? Depois eu indico para vocês quais foram as aulas. Eu vou dizer que é uma questão em cada aula, né? Das 7 que nós tivemos aqui, apenas uma aula não vai ter. O restante vai ter uma questão em cada uma. Então não adianta pegar a apostilinha, pesquisar na internet, porque se não assistir a aula, não vai ver os exemplos e não vai saber responder a questão. Filé? Seguindo então, dá uma olhadinha na tela. Eles apontam 3 processos internos como os principais. Olha, 3 processos internos. Primeiro, o processo de inovação. Segundo, o processo operacional. Terceiro, o processo de pós-venda. O processo de inovação, os gestores analisam as necessidades do cliente e depois criam produtos e ou serviços que correspondem ou correspondam, se for o caso, a essas necessidades, tendo como principais indicadores a percentagem ou porcentagem, as duas palavras estão corretas, de vendas de novos produtos ou o tempo para desenvolver uma nova geração de produtos, dentre outros. Esse processo de inovação a gente cria, desenvolve ou melhora o que a gente tem na produção ou no nosso portfólio de produtos, inclusive. Segundo, o processo operacional. Inicia-se com a encomenda do cliente e termina com a entrega do produto e ou serviço. O ponto fundamental deste processo é que os produtos sejam entregues aos clientes com a eficiência máxima, tendo como principais indicadores os seguintes: a qualidade, a confiança e a entrega. Pá, que legal, cara! Quando a gente vem falar de uma coisa tão importante quanto qualidade, confiança e principalmente a entrega que está contida lá dentro da distribuição. A confiança é aquilo que a gente gera para o nosso cliente e a qualidade é o gerador dela. Eu acho interessantíssimo. Terceiro, o processo de pós-venda. Inclui os serviços de apoio pós-venda ao cliente que contribuem para a satisfação dos clientes. Tendo aí, então, como principais indicadores, índices de garantia ou de reparação de produtos e serviços, tá? Então, olha, pode dar uma olhadinha aqui. Então, esses principais aqui são o processo de inovação, o processo operacional e o processo pós-venda. Tá? Disso é uma importância que a gente entenda todos esses 3 processos aqui, porque tem muita coisa forte, importante e que nos traz resultados importantes também colocado aqui. O bom entendimento de tudo isso aqui vai fazer com que a gente desenvolva as nossas estratégias da melhor forma possível, utilizando essa magnífica ferramenta BSC, tá certo? Então não devemos marcar bobeira nessa situação aí, para a gente poder desenvolver bem legal também, tá? Bom, para encerrar nossa aula aqui, tá? Eu vou mostrar esse quadro aqui, pode dar uma olhadinha ali, ó. Citados referidos, quem são, né? O 10, 11 e o 12 que tá lá no meio, lá quando vocês verem o númerozinho lá, vocês já vão saber que são eles. O 10, o David Norton, ele é cofundador e presidente do Balanced Scorecard Collaborative. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Politécnico de Worcester. É mestre em pesquisa de operações pelo Instituto de Tecnologia da Flórida. E também é doutor em administração de empresas pela Universidade de Harvard. Só isso. O Robert Kaplan é o professor de desenvolvimento e liderança da Harvard Business School. Ele possui bacharelado e mestrado em engenharia elétrica pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e é doutor em pesquisa de operações pela Universidade de Cornell.
E o 12º é a informação extraída do livro Balanced Scorecard e a gestão estratégica de Emílio Herrero Filho, da editora Campos, tá bom? Seguindo aqui o nosso referencial base tá ali, que é o professor Marco Antônio Pereira, do material Gestão Estratégica Curso de Gestão Voluntária de 2009. Eu trabalhei quatro módulos com esse material fantástico e agradeço muito, né, por ter disponibilizado assim para todo mundo de graça na internet. Tá? Obrigado, professor Marco Antônio Pereira. Tá? E a referência básica complementar está aí nessa sequência. Na próxima aula a gente vai ver a implementação e o controle da estratégia. Tá? Beleza? Então olha aqui, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vou dizer para vocês. Todo o nosso material que a gente está trabalhando aqui tá no meu canal do YouTube Alex Caparelli. Beleza? Beleza. Sentiu dúvida? Tem algum problema? Quer mandar alguma coisa? Tá aí, ó, dá uma olhadinha aí, o meu e-mail, beleza? Também chamo a atenção para vocês, como sempre, né, do meu canal profissional chamado Planeta Marketing Oficial. O canal Planeta Marketing Oficial é um canal de episódios de curta duração, 5, 6 minutos, chamado Aprendendo Fácil, que sai toda terça-feira na internet, tá? Então clica lá, dá uma ajudinha pro professor lá pra gente manter, porque o canal é gratuito, tá bom? Esse material também que eu coloco do Planeta Marketing Oficial está no meu site www.planetamarketing.com.br. Assim encerramos a nossa aula de hoje, tá? Semana que vem eu vou encerrar esse módulo, aí a gente vai vir com outro livro, com outro material para o segundo bimestre. Porque na próxima semana, né, daqui a 2 semanas, a gente já vai ter as nossas avaliações, né, as nossas provas. Espero que vocês saiam muito bem nelas, tá? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e até semana que vem.